Lembrando que a gente tem 7 corpos, tá? E eu vou do corpo mais denso para o corpo mais sutil, tá? Então a gente tem o nosso corpo físico, depois a gente tem o nosso corpo energético, depois a gente tem o nosso corpo emocional, né? Depois a gente tem o nosso corpo racional inferior, depois a gente tem o nosso corpo mental superior, a gente tem o nosso corpo búdico e a gente tem o nosso corpo átmico, né? São 7 corpos que a gente tem. Então no corpo físico a gente precisa entender que sim, nós temos esse corpo físico, né? Que é todo esse conjunto que a gente tem, né, material aqui, né, osso, músculo, vísceras, órgãos, e que a gente precisa, né, alimentar esse corpo de uma maneira ideal. Então, sim, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que, sim, se eu não tenho uma boa alimentação, eu posso dificultar o meu processo de cura. Então, ter uma boa alimentação faz parte do processo de cura, faz parte da gente manter o nosso corpo equilibrado, até mesmo o nosso corpo emocional, tá? Só para você poder entender, a sensação que a gente tem de bem-estar, a sensação que a gente tem de ânimo, ela é decorrente da produção de serotonina, que é um dos hormônios do bem-estar que a gente tem. Só que a maior produção de serotonina não está no nível do nosso cérebro, como a gente pensava antigamente lá atrás. A maior produção de serotonina está a nível do nosso intestino. Então, o nosso intestino hoje ele é considerado o segundo cérebro, né? A psiconeuroimunologia ele fala bastante disso também. Então, o que é importante entender? Se eu não tenho uma alimentação saudável, se eu tenho uma alimentação que é muito baseada em comidas industrializadas, em farináceos, comidas que podem causar processos inflamatórios no nosso corpo, eu posso alterar toda a minha questão intestinal, eu posso alterar toda a permeabilidade do meu intestino, eu posso alterar a produção de serotonina. Então, sim, eu não vou ter apenas um sintoma físico, mas eu também posso ter um sintoma emocional, porque eu não vou ter a liberação de serotonina da maneira adequada. Pode ser que eu fique mais no estado depressivo, pode ser que eu tenha uma tristeza que eu não sei o porquê que aquela tristeza acontece, e às vezes eu não estou nem vivendo um conflito emocional, eu não estou nem entrando aqui no estresse emocional, que se eu estiver vivendo também o estresse emocional, isso ainda pode potencializar mais ainda. Mas eu estou falando aqui de uma questão estrutural, dessa importância da gente poder compreender isso. Então, o quanto você está cuidando do teu corpo físico? O que influencia no teu corpo físico? A alimentação, exercício físico. O nosso corpo ele foi feito para fazer atividade física. Ele não foi feito para parar. A gente não foi feito para ficar imóvel. A gente não foi feito para ficar parado. E se a gente olhar dentro do nosso processo, né, de evolução com o tempo, com a tecnologia, a gente tem muito mais ficado parado. Antigamente, fazer atividade física, a gente fazia de uma maneira constante. Não é fazer exercício para academia, mas fazer a própria atividade física. Aí uma outra coisa que dentro desse corpo, né, mais denso que a gente tem, que é o nosso corpo físico, pode influenciar e dificultar a nossa capacidade de cura, né, de remissão, seja ela física ou emocional, é a quantidade de remédio que a gente toma, é a intoxicação que a gente pode ter. E aqui eu não estou dizendo que remédio não é bom, mas muitas vezes a gente está se intoxicando de medicação. Tem pessoas que tomam medicação sem ir, às vezes, até o médico para saber se é necessário ou não. E mesmo que às vezes vá, né, aquela quantidade de remédio, muitas vezes, em vez de estar melhorando, está intoxicando você, está dificultando o processo de autorregulação do teu corpo, né? Tanto que hoje a gente tem a medicina integrativa, que ela preza muito mais antes de te dar antibióticos, antes dela te dar medicação química ali, ela busca suplementos naturais, ela busca suplementos vitamínicos, né? Ela busca trabalhar com medicações quânticas, elas buscam trabalhar você com homeopatia, com fitoterapia, para quê? Para ajudar nesse processo de autorregulação. Mudando de densidade, já indo para uma densidade mais sutil ali, a gente tem o nosso corpo energético, que é onde a gente tem a localização de todos os nossos chakras. Esse corpo energético, ele já foi documentado, ele já foi estudado cientificamente. Então, sim, a gente tem um corpo energético, né? A gente tem ali 7 chakras principais, é claro, né, que a gente tem muito mais chakras pelo corpo, tá? Porque a gente tem os nadis, que são canais menores, mas aqui a gente vai se focar nos 7 chakras, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Que muitas vezes, alimentando o teu corpo físico, você tem o teu corpo energético, tá? Por quê? Porque cada chakra principal que a gente tem, ele é responsável por alimentar energeticamente órgãos. Então, para você ter ideia, o chakra frontal nosso, ele é responsável por alimentar a glândula pineal, um exemplo. O nosso chakra aqui do plexo solar aqui, né, ele é responsável por alimentar ali toda a parte nossa gastrointestinal, dá vitalidade para aqueles órgãos. Então, muitas vezes, os órgãos, ele não só os órgãos, mas a parte emocional também, situações da nossa vida, para você entender, né? O nosso chakra base, que é o principal chakra, o primeiro chakra lá de baixo, que fica na região coxígena nossa,
Ele é responsável totalmente pela nossa criatividade. Então, muitas vezes eu não me torno criativo, eu não estou conseguindo ter novas ideias, eu não estou conseguindo empreender, eu não estou conseguindo mudar, porque às vezes eu tenho uma desregulação daquele chakra base ali, tá? E aí, é claro que os órgãos responsáveis por ele também podem estar desorganizados. E aí, o que está influenciando no meu corpo energético? Né? Que ele, desarmônico, ele pode influenciar diretamente o meu corpo físico. O ambiente em que eu estou inserido, né, as energias telúricas que a gente tem, podem desregular o nosso chakra. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você vai para um local todo animado, para uma festa, chega lá sem entender por que você tem um aperto no peito, você sente angústia, você começa a passar mal, e às vezes você nem consumiu nada. É o quê? É a energia daquele ambiente que não está criando ressonância com a tua energia, né? E isso faz você muitas vezes desregular. Então, muitas vezes, sim, a gente está num ambiente, seja de trabalho, seja o nosso próprio ambiente, né, de casa, que está provocando toda essa desregulação, né, dos nossos corpos energéticos. Uma outra coisa que influencia no teu corpo energético é as suas emoções. Então, teu corpo emocional, tá? E aí entrando para o terceiro corpo sutil, né? Teu corpo emocional, ele influencia no teu corpo energético. As emoções tóxicas que a gente produz, né, muitas vezes desregulam totalmente o nosso corpo energético, desregulam totalmente os nossos chakras e que, consequentemente, vai influenciar no nosso corpo físico. O nosso corpo emocional, as nossas emoções tóxicas que às vezes a gente tem ali, muitas vezes está alterando totalmente o nosso corpo físico também. E aí, o nosso corpo emocional, uma das coisas que influencia no nosso corpo emocional, tá? E ali tem a ver com o nosso sistema límbico que a gente tem. Então, só para trazer um entendimento científico para você, a gente tem, né, didaticamente, a gente pode dividir o nosso cérebro num cérebro trino, que é um cérebro reptiliano, um cérebro emocional, né, ou paleocórtex, que as pessoas falam, né? Se você for buscar na ciência, você vai ter o cérebro arqueocórtex, que é o cérebro reptiliano nosso, você vai ter o cérebro emocional, que é o paleocórtex, e você vai ter o cérebro racional nosso, né? Que é o neocórtex. Então aqui eu tô querendo falar do paleocórtex, tá? Do nosso cérebro emocional, do nosso sistema límbico ali, que a gente tem, das nossas emoções. Daí dentro do nosso cérebro emocional, a gente tem áreas ali, né? O hipocampo, a amígdala cerebral, né? E aí o hipocampo ali, muitas vezes, ela traz o registro de todas as memórias de acontecimentos que a gente teve ao longo da nossa existência. Então, muitas vezes, a gente está tendo situações que ficam relembrando acontecimentos negativos. Isso a gente chama de trilhos do conflito, né? Ficam relembrando situações de estresse que a gente vivenciou. E aí, toda vez que eu relembro aquela situação de estresse, se ela não está resolvida, a gente libera toxinas ali. A gente entra de novo num trilho do conflito, né? Em emoções negativas, a gente desencadeia de novo todos os processos arcaicos que a gente tem, né, e que vai estar alterando o nosso corpo físico, que vai estar alterando o nosso corpo emocional. E aí, entrando para um quarto corpo, né, mais é o nosso corpo racional. E aqui entra uma gama, gente. Aqui a gente tem um filtro negativo, porque o nosso corpo racional é a nossa mente racional. É esse nosso neocórtex, é esse lóbulo frontal. E o que a gente tem que entender? Que muitas vezes a gente cresce, evolui, soterrado por crenças, por sabotadores, por vazios emocionais, e tudo isso está moldando a tua mente racional. Provavelmente isso impede com que você crie essa nova realidade, ou que você use, né, a tua mente ao teu favor, tá? E aí a gente também tem, né, muitas vezes a gente impede de acessar o nosso corpo mental superior, e isso dificulta o nosso processo. Por quê? Porque a gente não tem a nossa aceitação. O processo de aceitação nossa tem a ver com o nosso mental superior, que é o nosso eu sagrado, que a gente é da maneira com que a gente tem que ser, e não com que muitas vezes, né, a gente espera ser. Então, muitas vezes a gente não está tendo a nossa autoaceitação. Você tem o teu perfil comportamental, se você é um comunicador, se você é um planejador, se você é um analítico, se você é um executor, e cada um tem uma característica boa nisso, né? Não existe um perfil melhor do que o outro. Então, o nosso corpo mental superior, que é o nosso eu sagrado, ele é composto ali pelo nosso perfil comportamental, pelos nossos valores, que é a nossa essência, de quem a gente é. Até mesmo, você não nasceu numa posição familiar à toa. Você tem a tua posição na grade familiar. Se você é primogênito, se você é segundo filho, se você é terceiro filho, o mês que você nasceu, o signo que você nasceu, não tem, tudo tem um porquê. Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Então, eu, por exemplo, sou do signo de Libra, eu sou ascendente
né, em Gêmeos, né? Então, por eu ter uma ascendência em Gêmeos, eu tenho uma facilidade maior para comunicação. O meu perfil comportamental é de um comunicador, planejador. Para eu exercer a função, para eu ocupar o meu espaço, eu tenho que olhar tudo isso e aceitar quem eu sou. E não querer ser uma outra pessoa. Entender, né, que eu sou perfeito do jeito que eu sou. Que eu sou uma criação que foi feita para dar certo. Que eu tenho a centelha divina dentro de mim, que é o meu corpo átil. Então eu preciso ter toda essa compreensão que eu estou passando aqui para vocês nesse episódio, para muitas vezes eu poder me manter alinhado todos os meus corpos sutis. E aí sim, né, ter um bem-estar físico, emocional, social, ter abundância, estar conectado. Muitas vezes, quando eu não tenho isso, tudo que pode estar dificultando o nosso processo circular.